Bom, e para mediar esse nosso terceiro painel, mais uma vez eu chamo aqui a nossa arena o meu colega de bancada do Jornal da Manhã da Jovem Pan, o cientista político Bruno Garchagen. Pois não, Bruno, vamos lá. Onde é que você está? Gravata borboleta. Aí. A única gravata borboleta? A única, claro. É Bom, e agora os nossos debatedores, o Guilherme Benchimol, CEO do Grupo XP. Onde está o Guilherme? Está subindo aqui ao palco. Bem-vindo, Guilherme, tudo de bom. Agora, conosco também o Michael Niklas, Managing Partners da Valor Capital. Bem-vindo. Estélio Tolda, CEO do Mercado Livre. Tudo bem, prazer conhecê-lo, por favor. Bem-vindo. E para fechar, o André Street, cofundador da Stone Pagamentos. André. E com vocês, Bruno Garchagen. Valeu. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, boa tarde de novo. Tema desse painel, empreendedorismo de impacto. E o termo empreendedor é um termo muito interessante. Eu vou seguir aqui a abordagem da escola austríaca, porque a escola austríaca, os autores da escola austríaca veem o empreendedor como sendo não só um executor de tarefas, como seria o empresário, por exemplo, mas aquele que num ambiente de incerteza que é o ambiente econômico, economia de mercado, é aquele agente econômico que cria, ele também é um criador. E aqui nesse painel eu estou cercado de empreendedores porque também criadores. E a primeira pergunta que eu vou lançar aqui, cada um de vocês tem a sua própria apresentação, e teremos 5 minutos para cada um, e depois teremos mais um tempo para uma conversa aqui a 5 pessoas. A partir desse tema, empreendedorismo, com esse complemento, empreendedorismo de impacto, eu queria começar com você, André. A partir da sua própria experiência, o que significa empreendedorismo de impacto? Bem, primeiro boa noite a todos, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, honrado de estar aqui, adoro o IFL. Bom, na nossa opinião lá na Stone, o que a gente faz tem um impacto social bastante relevante, que é o nosso propósito de ajudar o lojista a ser mais produtivo e a crescer. Então, a gente tem lá 3 pilares muito importantes da nossa missão, né, que são, primeiro, transformar a indústria de meios de pagamento em algo mais justo, equilibrando as forças entre lojistas e bancos. A gente herdou uma indústria de meios de pagamento muito desequilibrada para o lado do banco, né? Então, a gente, como um agente criador, um empreendedor, né, que podia, através da tecnologia e do conhecimento específico desse segmento, poderia impactar a sociedade, criando soluções que pudessem ser melhores, mais baratas e melhores para os nossos comerciantes, né? Tantos comerciantes do Brasil, que são aqueles empreendedores que nem a gente, que empurram o Brasil para frente, né? São aqueles empreendedores, comerciantes que abrem suas lojas às vezes 6, 7 da manhã e fecham ela 11 horas da noite, meia-noite. Então, a gente tornou nossa vida uma função de ajudar esse cara, ajudar esse empreendedor, essa empreendedora a ser mais produtivo e a crescer. E a partir daí a gente começou a entender como que a gente poderia fazer isso. Então, é uma empresa que nasceu com um propósito muito forte. A lucratividade e o nosso objetivo empresarial, é óbvio que as empresas elas nascem com um objetivo de dar lucro, né? Mas isso na nossa cabeça, acho que na cabeça dessa geração aqui, eu poderia falar um pouco, porque conheço aqui um pouco do que o Michael Niklas faz, que é muito meu amigo, o Guilherme, o Estélio. São empresas com um propósito muito semelhante. Ganhar dinheiro é muito importante, mas é mais importante servir bem o cliente, né?
e consequência disso vai ser um serviço bem prestado, vai ser o cliente te pagar por isso, né? Então, um dos nossos pilares, como eu estava falando, era equilibrar essas forças. Eu acho que, a partir da entrada da Stone no mercado, há 8 anos atrás, acho que desde então, foi possível, é possível dizer hoje que mais de 1% do economics dessa indústria saiu da mão dos bancos e foi para a mão dos empreendedores comerciantes. Isso é uma obra social que motiva as nossas 5.000 pessoas a estarem lá todo dia com um amor à camisa enorme, com a vontade de trabalhar, né? Que é desconcentrar esse dinheiro, né, e colocar ele na mão de quem empurra o Brasil para frente, né, de um jeito que a gente acha mais justo, com mais competição, etc. A segunda coisa que é muito importante, que é pilar para a gente, é, de alguma maneira, tornar fácil de ver como a gente faz o nosso empreendedor, comerciante, ser mais produtivo. Então, na hora que você vê a Stone com NPS 70, né, quer dizer, o reconhecimento do comerciante em relação ao nosso serviço, que atende em 5 segundos, o telefone não tem musiquinha, é realmente gente genuinamente interessada no negócio do nosso cliente. Quando ele tem um problema, usar a tecnologia para tentar melhorar o negócio dele e, de fato, estar interessado no problema que ele está vivendo naquele momento para resolvê-lo, isso aí faz ele ser mais produtivo e gastar menos tempo com meio de pagamento. E as soluções, que daqui a pouco, Stélio, a gente vai te provocar para conversar, de como esse nosso lojista, que está no Brasil inteiro, que é um pequeno empresário, pode vender pela internet, pode vender o teu estoque pela internet, pode, enfim, crescer, receber um crédito nosso, ele pode... Como é que a gente ajuda esse cliente a crescer o negócio dele? Então, isso para a gente é empreendedorismo de impacto. Quer dizer, é você fazer um negócio que impacte a vida das pessoas e que claramente você consiga ver nos seus KPIs, né, nas suas métricas, como você melhora a vida das pessoas e como a sociedade deveria achar que a sua existência é boa para ela. E não ter histórias, né? Como eu estava conversando com o Guilherme agora há pouco, né? São essas empresas, acho que representam um pouco desse Brasil novo que está sendo criado, que é de empreendedores que não têm histórias ruins para contar, que não têm laços com o governo, que não tem nada de feio na sua história, e que a gente continue assim, né? Espero que a gente consiga criar uma nova geração de empreendedores, inspirada em alguns até antigos que conseguiram fazer isso com primor, num Brasil diferente, né? E ser um Brasil que dê orgulho para a gente no futuro. Acho que empreender com impacto é isso. É ser um empreendedor ser uma empresa exemplo para os novos empreendedores que estão por vir. Obrigado, André. Stélio, eu queria, a partir do que o André falou, que é a beleza da economia de mercado, a beleza da economia que são as trocas voluntárias. Ou seja, o empreendedor, o empresário, desde aquele que vende um picolé, pipoca na praça, enfim, a gente tem muito a ideia de ver o empreendedor, o empresário, como sendo um grande banqueiro, como sendo um grande empresário, mas a maior parte da economia de mercado no Brasil é formada por micro, pequenos e médios empresários. E a beleza dessa economia de mercado é justamente o que o André falou. Ou seja, o objetivo de uma empresa, o objetivo do empreendedor não é o lucro. O lucro, no fundo, é o que garante a existência e o funcionamento dessa empresa. E aí que está a beleza do empreendedorismo. É você, a todo momento, procurar soluções ou produtos para servir o cliente. Com base na sua experiência do Mercado Livre, e esse nome Mercado Livre, num ambiente aqui em que muitos defendem as ideias da liberdade e o livre mercado, o nome é genial. Qual é a experiência que você tem e teve desde o início para criar o negócio e o que aconteceu de lá para cá dentro do país? Ou seja, quais foram as mudanças negativas e positivas e de que forma isso tem um impacto nesse empreendedorismo de impacto? Legal. Bom, primeiro também quero agradecer aqui o convite, é um prazer estar falando sobre empreendedorismo, sobre o Mercado Livre para essa plateia.
Mercado Livre tem 20 anos, então em 20 anos a gente viu muita coisa. Eu estava ali há 20 anos atrás, conheci o André, não há 20, mas há uns 19 anos atrás, que também já estava nessa lead aí, empreendedora naquele momento. E o Mercado Livre nasce com uma crença de que a tecnologia iria mudar a vida das pessoas, né? Acho que isso é verdade para os 4 participantes do painel aqui. E a gente viu isso claramente há 20 anos atrás, quando a gente nasceu, num período ainda que a internet tinha uma penetração de 3% na população, que a linha era discada por modem. Mas a crença era que a tecnologia iria mudar a vida das pessoas, e no nosso caso, a partir do que a gente acreditava que era a democratização do comércio. Essa ideia de que, através dessa plataforma, seria possível para qualquer um, em igualdade de condições, vender qualquer coisa e comprar do outro lado ali qualquer um, imaginando que a internet também tinha uma cobertura nacional, regional, mundial, também vencendo as barreiras, as fronteiras. Curiosamente, a empresa nasce com esse nome que chama a atenção, ainda mais nesse fórum, mas com uma visão também regional. O Mercado Livre ele foi fundado por um argentino que, num encontro improvável com um brasileiro, lançou essa empresa para toda a região. Hoje o Mercado Livre está em 18 países da América Latina, fazendo basicamente aquilo que a gente fazia desde o início. Claro que a gente evoluiu muito. Você me perguntou sobre as mudanças que aconteceram ao longo desses anos. Elas foram muitas. O André tocou num ponto muito importante, que o que guiou também a nossa atuação foi melhorar o nosso serviço, né? Ao longo do tempo, a gente nasceu apenas naquele momento com uma plataforma que conectava as pessoas, que permitia elas venderem. No segundo momento, elas identificaram ali um potencial de um canal muito poderoso, um canal que permitia elas montarem os seus negócios, e hoje a gente tem mais de 500 mil pessoas que vivem principalmente da sua venda nessa plataforma. Então, gera oportunidade, gera liberdade econômica, gera vida para muita gente. O objetivo, né, você falou também, não era ganhar dinheiro, mas a empresa cresceu e também foi se desenvolvendo, vendo que podia se lançar também além da fronteira do comércio, para uma nova fronteira, que é onde a gente está atuando agora também, além do varejo, que é dos serviços financeiros. Essa também, né, e a gente tem aqui também, acho que todos os participantes do painel, de alguma forma, também tentando democratizar os serviços financeiros, tentando trazer mais liberdade econômica através, né, de ferramentas que permitem às pessoas pagar, que permitem às pessoas investir, no nosso caso, pagar, investir, também tomar empréstimos, né, investir nos seus negócios, fazê-los crescer. Então, acho que para a gente, né, olhando para trás, a gente se orgulha de muita coisa que a gente fez ao longo desses anos, mas ainda acredita que tem muito mais por fazer, olha para frente, com muita expectativa, porque a tecnologia ela continua avançando, ela continua sendo essa plataforma que já mudou a vida das pessoas, isso é a verdade, todo mundo se dá conta disso, mas ela ainda tem muito a contribuir. Então a gente tá muito contente olhando para trás, mas também com muitos desafios pela frente. Bom, palmas. Obrigado. Michael, nessa área que você atua, de que maneira o empreendedorismo de impacto, ou a própria atividade empreendedora, ela tem valor, e de que maneira se pode transmitir esse valor para a sociedade? Porque quando se fala em sistema financeiro, quando se fala em gerir dinheiro, as pessoas tendem a ver essa atividade de uma forma diferente daquela
de alguém que produz alguma coisa, sapato, etc. De que maneira a atividade empreendedora, vocês usam isso não só para uma cultura interna, fazer com que o trabalho seja melhor, mas para que a relação com a sociedade seja uma relação mais saudável? Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Valor é um fundo de capital de risco, de venture capital. Então, nós temos o privilégio de todo dia trabalhar com os empreendedores aqui no Brasil. Nós somos um fundo que nasceu nos Estados Unidos, na América do Norte, mas focado exclusivamente aqui no Brasil. Eu acho, a gente está vivendo num momento muito especial, eu acho, da história humana e da economia. Assim, venture capital é uma coisa que nasceu, é um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial, e basicamente nasceu em paralelo com tecnologia. E o que estamos vendo agora é que, com dois grandes pilares que nasceram nos últimos 30 anos, se você pensa, teve a década dos anos 80, foi a década do PC Computer. A década dos anos 90 foi quando a infraestrutura da internet foi criada, né? Empresas que nem a Netscape e outras que criaram todas as bases que possibilitam a internet. Em 2000, tinham somente 50 milhões de pessoas online. Hoje são 3 bilhões de pessoas. Então, duas plataformas em especial, que a gente conhece como Cloud Computing, computação em nuvem, a infraestrutura que você pode usar para criar uma empresa quase de um dia para o outro, pegando a Azure da Microsoft, ou os data centers da Google, ou a AWS da Amazon. Por um lado, um empreendedor em qualquer lugar do mundo, pode ser na China, na Índia, na Rússia, no Brasil, tem acesso às mesmas ferramentas. A gente também vê aqui com o smartphone no bolso de todo mundo, você tem o segundo pilar, que possibilita uma facilidade de interação diretamente com o consumidor. Então, Venture Capital, por muito tempo, investia em tecnologia, que era essa base de empoderamento da infraestrutura. E nos últimos 15 anos, o que a gente tem visto é que essa inovação digital em cima dessas duas plataformas está basicamente disruptando e trazendo inovação para o resto do PIB. Então, isso cria uma oportunidade para empreendedores empreender em todos os segmentos, né? Onde tem fragmentação, onde tem ineficiência, por exemplo, onde tem espaços que não estão sendo servidos pelo mercado. Existe agora as ferramentas, o know-how, a cultura, o empreendedorismo virou uma coisa global também. Se você conversa com um empreendedor em qualquer lugar do mundo, eles têm a mesma linguagem, os mesmos conceitos, eles falam de CAC para LTV, Lifetime Value, Customer Acquisition Cost, os certos KPIs e tal. Então, a gente tem o privilégio de atuar junto desses jovens e tentar empoderar através de capital, que eles consigam correr atrás dos sonhos de transformação. E hoje, com essas plataformas, a transformação é o PIB inteiro, não é somente mais um setor específico. Muito obrigado. Guilherme, uma parte importante da atividade empreendedora é desenvolver a criatividade, ou seja, ter um olhar criativo para tudo que acontece à sua volta, para criar soluções, para melhorar a empresa. Uma empresa como a XP, por exemplo, que começa com uma atividade específica, a partir de um determinado momento começa a olhar outras oportunidades como o curso online, que é um mercado extraordinário que está crescendo muito. A minha pergunta é, de que maneira o empreendedor, no fundo, como é que funciona a cabeça do empreendedor para a todo momento exercitar esse olhar e encontrar soluções onde a maior parte das pessoas não vê nada? Bom, boa noite a todos. Agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês. A minha história como empreendedor ela é um pouco diferente. Eu comecei a empresa literalmente do zero, eu tinha 10 mil reais na conta, eu havia sido mandado embora da corretora que eu trabalhava e eu queria empreender porque eu não queria ser mandado embora novamente. Então, essa era a minha visão inicial, né? Assim, eu acho que o fato de ter começado sem a ajuda de ninguém, eu só fui ter sócio 10 anos depois, né? Eu comecei a empresa em 2001, eu só fui ter acionista em 2010, quando um fundo inglês entrou como sócio. Então, durante quase 10 anos, eu fui aquele empreendedor mais raiz, né? Aquele empreendedor que você investia no mês seguinte o que sobrava no mês anterior. E o que eu fui aprendendo com o tempo é que as histórias
muita história legal é contada quando você não sabe exatamente o que você vai ser, né? E assim, eu confesso que eu não tinha noção o que era ter um sonho muito claro. Eu só sabia que eu queria empreender e que eu queria ter autonomia sobre a minha vida. E eu fui linkando os pontos, e essa coisa de você ser muito humilde no pensamento, você ter cabeça aberta, você ir sentindo o mercado sem ter um business plan muito claro, que era o que eu não tinha, né? Você vai se adaptando a cada ambiente. Então, a parte educacional, a gente foi construindo, porque no começo eu aluguei uma salinha, era eu com mais um sócio, a gente tentava convencer as pessoas a virem investir com a gente. Eu era um garoto, tinha 24 anos de idade, né? Como é que eu vou inspirar alguém a confiar num garoto inexperiente, sem muita competência? Isso há quase 20 anos atrás, né? Você tinha um cenário com juros a 20% ao ano. E aí a gente começa a fazer visita de porta em porta, aquilo não funciona, aí vem a tal da humildade, né? Que é você levantar a cabeça e falar, opa, isso aqui não está funcionando, deixa eu começar a fazer outra coisa. Aí a gente começou a fazer alguns encontros onde a gente começou a convidar as pessoas que viessem nessa nossa salinha, e ali a gente ensinava um pouquinho sobre o que é investimento. E aí a gente começou a perceber que o caminho era por ali. Só que ainda assim a gente não conseguia ganhar dinheiro ainda, né? O dinheiro foi acabando, até que a gente teve outra ideia, que foi na evolução desse processo, né? Não, vamos lançar um curso que possa ensinar as pessoas a investir em ação. A gente tinha um salão de festa no prédio onde a gente tinha a nossa salinha comercial, botou anúncio no jornal, na 0 Hora Gaúcha, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, R$300, e apareceram 30 alunos. A gente achou que estava rico, né? R$9.000 naquela época era uma fortuna para a gente. E quem assistiu o nosso curso virou cliente. Aí a gente entendeu, opa, então o caminho não é convencer a pessoa a vir investir com a gente, o caminho é convencer a pessoa a vir aprender e investir a consequência. E aí, ou seja, a nossa história foi a história de sempre manter, a gente tem um tripé de valores, né? Sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, né? Então, mente aberta é isso, é você estar sentindo o mercado, é você ter a sensibilidade de que aquilo que você achava que poderia ser o caminho adequado pode não ser, e você vai ter que mudar de opinião, e você vai ter que começar a experimentar coisas novas, e é essa dinâmica que vai te mostrar aquilo que funciona e o que não funciona, e o que não funciona interrompe, e o que funciona você começa a colocar mais ficha no bom sentido, né? Então, ali em 2002, foi quando a gente encontrou o modelo, e não era trivial uma empresa de garotos entrar no mercado financeiro, até porque o mercado financeiro sempre foi aquele business que veio do avô, depois era do pai e tal, tinha os grandes bancos, e ali em 2002 a gente achou uma forma diferente, que era a fórmula de ensinar, e essa fórmula a gente segue até hoje, né? Mas o nosso modelo de negócio ele só foi sendo formatado ao longo dos anos. Só em 2008, quando teve a crise americana, a gente comprou uma corretora em 2007, mas quando teve a crise, foi quando a gente viu que ter uma corretora de valores focada só em equity, só em ajudar as pessoas a investirem em ações, não era um bom negócio. Era um bom negócio só quando você tinha o mercado em alta, mas a gente não sabia disso, porque a gente só tinha pego o mercado de alta. E aí, quando teve a crise, a gente falou, caramba, a gente que achava que tinha o melhor negócio do mundo, a gente tem o pior negócio do mundo. E ali em 2008 foi quando eu comecei a viajar um pouco no mundo, acabei conhecendo a corretora americana Charles Schwab, e a gente viu que, no final, ser uma corretora que pudesse ser contraponto aos bancos e ajudar o brasileiro a investir melhor era a grande oportunidade que estava na nossa frente. E de novo, a gente foi começando esse modelo aos pouquinhos, novamente com educação, não só ensinando a pessoa a investir em ações, mas investindo como um todo, e acabou virando o que a gente virou, né? Ali em 2008, 2009, tinha um dado que impressionava muito a gente, que era 99% do que as pessoas investiam no Brasil, investiam através dos grandes bancos comerciais. E quando a gente olhou essa fotografia e viu a fotografia americana, que era o contrário, onde 90% do que os americanos investiam fora dos bancos, a gente viu que tinha uma oportunidade. E usar a nossa corretora como um lugar que pudesse democratizar investimentos, oferecer tudo que tem à disposição no Brasil e, de fato, ajudar o cliente a comprar aquilo que precisava,
sem custos fixos, sem taxinhas escondidas, era uma grande oportunidade. E aí, aos pouquinhos, a gente foi trilhando essa trajetória, com muitos erros e acertos. Acho que é fundamental, quem quer empreender tem que ter certeza que vai errar. Errar faz parte do jogo. Se você não está errando, você não está usando a pista toda, e tem que usar a pista toda. Então, esse exercício de erros e acertos que vão fazendo o seu zigue-zague, porque nunca é uma linha reta, e você tem que só errar rápido e acertar longo, né? Então, é isso. Tá bom. Obrigado, Guilherme. A sua história, e especialmente o que você falou agora no final, da importância do erro, da importância do teste, sentir o mercado, experimentar coisas novas. Aí eu volto à Escola Austríaca de Economia e faço uma ponte com o palestrante Nassim Taleb. Tanto a Escola Austríaca quanto o Taleb falam da importância do fracasso. E nessa experiência de tentativa e erro, o fracasso talvez seja a coisa mais regular que existe na vida do empreendedor. Talvez a certeza maior é que a possibilidade do fracasso é muito maior do que a do acerto. E eu queria fazer uma pergunta para os quatro, e aqui a gente gira aqui, começando por você, Estélio. Qual é a importância do fracasso na sua vida empreendedora? Essencial, né? Eu acho que o Guilherme estava falando, né, que o caminho não é um caminho de linha reta, é um caminho feito de altos e baixos. A gente, em inovação, em empreendedorismo, a gente está lidando com incerteza. Aliás, a gente está lidando com incerteza sempre, né? No mundo, por mais que você tenha um negócio antigo, estabelecido, achar que o mundo vai continuar igual, eu acho que é um grande erro. Então, o fracasso, para mim, pessoalmente, foi importante, mas não o fracasso gourmetizado, né? Porque existe também o fracasso gourmetizado, que significa isso? Que é a importância, né? O cara usa aquilo ali como medalha, né? Como se fosse... O importante com o fracasso é você aprender dele. Isso é que é o importante, não o fracasso por si, né? Não o fracasso como troféu. Você não busca o fracasso, você busca dar certo, mas você não vai dar certo. Naturalmente, você de primeira ninguém sabe fazer, ainda mais quando você está lidando num ambiente, como a gente está dizendo, que é um ambiente onde ninguém fez antes. Você não consulta um livro-texto para você saber o que você tem que fazer. Você faz, não dá certo, você faz de novo, não dá certo. Você, obviamente, que faz diferente do que você fez da primeira vez, da segunda vez não dá certo, da terceira vez começa a dar um pouco certo, e aí você cada vez vai aprendendo em cima daquilo que você fez. Mas é isso, a brincadeira com a gourmetização é porque o fracasso também virou para alguns quase que uma obrigação. Ele não é uma obrigação, a obrigação é você aprender com ele. Michael, no mercado financeiro, que tem tantas variáveis e a intervenção de governos de diferentes países, a política econômica de um governo acaba sendo uma dessas variáveis e talvez, dependendo do período histórico, seja a variável principal. Como é que se lida com o fracasso no ambiente de mercado, desse seu mercado? Antes de entrar para o Venture Capital, eu fui empreendedor de tecnologia por mais de 10 anos. Então, eu vivi também muitas oportunidades de altas e baixas ligadas ao fracasso. Mas é interessante, dentro de software, nós temos uma metodologia para lidar com o fracasso. O fracasso não é visto, é mais como um processo de aprendizagem. Então, quando a gente está criando software, temos o conceito do Minimum Viable Product, MVP. Então, qual é o produto ou serviço, quais são as características mínimas de um produto ou serviço que conseguem criar um engajamento com um consumidor. E é uma busca constante de ver, testar e usar os dados, ser data-driven, para tentar encontrar o que a gente chama de product market fit, o engajamento com o consumidor que gera uma recorrência de uso, de engajamento a longo prazo. Então, a parte de fracasso, a gente vê quase como parte do processo no dia a dia. Tudo bem, se você chega no fim do seu dinheiro e não conseguiu pivotar para algo que dá certo, realmente é outro nível de fracasso. Mas, como processo, nós temos uma aprendizagem.
Mas eu queria que você explicasse um pouco mais detalhadamente, para quem não entende desse mercado, como é que vocês trabalham esse software que você citou? Como é que funciona? Em que sentido? Quais são as informações que são colocadas lá? Como é que vocês organizam isso para ter um resultado? Basicamente, o que a gente está medindo, porque a gente investe em empresas de diversos setores, né? Tem Uber para caminhoneiros, tem o Descomplica, que é um test prep para o Enem. Então, os setores são diversos. Mas o processo de aprendizagem, onde você pega um produto com os features mínimos e vai testando com os usuários e vê o que funciona e o que não funciona. Então, essa é a metodologia que a gente usa. Entendi. André, na sua atividade empreendedora, não só na empresa atual, mas também, como é que você trabalha o fracasso, no sentido de experiência, e pegando aquilo que o Stélio falou, como é que o empreendedor arranja ânimo para lidar com, às vezes, sucessivos fracassos, e às vezes o fracasso da empresa acontece no momento de uma crise econômica no país, ou uma crise internacional, dependendo da atividade da empresa? Bem, eu tenho um tremendo cagaço da palavra fracasso, assim, desculpem as meninas, porque eu acho que a palavra-chave para esse negócio aqui é humildade, né? É humildade genuína, né? É você, de fato, saber que não sabe tudo, saber que vai errar, e você vai ter erros assim que são erros importantes. O meu medo aqui, o tal do cagaço que eu me referia, porque no Brasil você tem um sistema jurídico e cultural punitivo ao fracasso total, ao fracasso fatal, né? Onde o empreendedor que realmente fracassa e quebra, ele muitas vezes, né, mesmo que não tenha tido fraude, né, no fracasso empresarial daquela empreitada, ele está muitas vezes condenado a ficar 10 anos, né, baralhado em problemas jurídicos, e o que nos Estados Unidos, e culturalmente também, o sujeito fica meio marcado como fracassado e é de difícil recuperação, né? Os Estados Unidos foi uma sociedade que conseguiu fazer isso, né, de uma forma, e é por isso um dos grandes motivos da potência que é entender que, ao se empreender, é natural que aconteça tentativas e erros. Eu acho que um motivo do sucesso do Gui, por exemplo, que ele estava falando ali, é que o errar rápido que ele estava falando é exatamente isso. Assim, não pode deixar acabar o dinheiro, porque falir não dá. Se falir, acabou. E aí é um problema que você vai carregar durante muitos anos. Agora, erros, você vai cometer aos montes. Se eu começar aqui a narrar os erros que eu cometi na minha carreira de 19 anos de empreendedor, que foi quando eu conheci o Stélio, cara, realmente assim, vai ser aquele papel que sai assim, vai até o fim da sala, sabe? Mas você vai tentando consertar rápido, né? E você vai tentando se cercar de pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos sócios, e esses sócios me ajudaram a cometer menos erros, né? Então, eu gosto muito do modelo de sociedade, gosto muito de conhecer pessoas mais velhas, porque assim você erra menos. Acho que existem 3 tipos de pessoas, né? As que aprendem com os próprios erros, né? As que aprendem com os erros dos outros e as que não aprendem de jeito nenhum. Então, é melhor a gente ficar aprendendo com os nossos erros e aprendendo um pouco mais com os erros dos outros. Então, acho que a questão é tentar fazer como o Gui falou, errar rápido e acertar no direcional, né? Mas o muito importante aqui no Brasil é que, com essa mudança de geração empresarial, que também, com os vários participantes de Venture Capital, como o Michael, que já vem com a cabeça americana de investir, muitas vezes eu já vi investidores muito talentosos como o Michael dizer o seguinte para um empreendedor jovem: toma aqui a grana para você fazer. Se você errar essa vez, não tem problema, eu te dou a grana para a segunda, eu te dou a grana para a terceira, na quarta você vai acertar. Porque muitas vezes você consegue ver que aquele empreendedor tem o drive de acertar, e ele vai cometer erros, às vezes entrou na indústria errada, no momento errado.
isso acontece muito, né? Provavelmente, quando o Guilherme entrou fez a XP lá no começo, era muito cedo para ser o que a XP é hoje. O Mercado Livre, eu me lembro, que o Mercado Livre de hoje é uma empresa completamente diferente do Mercado Livre de 20 anos atrás. Foi muito importante a resiliência e a humildade desses empreendedores para conseguir construir esse negócio ao longo dos últimos 20 anos. Então, acho que a palavra do fracasso ali, eu tentaria transformá-la em humildade genuína e erros constantes para usar a pista toda, como diria o Gui, mas não deixar chegar no fracasso. Pelo menos para os próximos anos, até o nosso sistema jurídico-cultural está mais arrumado. Não bateu o carro, né? Não bateu o carro, não dá perda total. Guilherme, lidar com fracasso de forma individual, quando você está numa posição de liderança, é uma coisa. Agora, como é que se trabalha com a equipe diante de um fracasso? Como é que essa relação, o que se fala para a equipe? Como é que, depois de você internalizar isso e pensar em soluções, como é que você anima a equipe e fala assim, olha, fracassamos aqui, mas arrumamos solução e vamos em frente? Olha, a gente teve uma aula aqui sobre fracasso, né? E no final, a gente culturalmente, né? A gente até abordou esse tema aqui há pouco. Desde criança a gente aprende a não fracassar, né? Pô, nossos pais não querem que a gente erre, querem que a gente tire nota boa o tempo inteiro. Então isso é cultural. Mas quando você vira empreendedor, se você achar que você não pode errar, você já quebrou. Porque você vai montar o teu business plan, você pega o Excel lá, você vai puxar a fórmula, você vai achar que o custo vai ser estável, que a receita você vai abrir uma conta por dia, que vai ser tudo maravilhoso. Esquece, não é nada disso. Tudo vai ser diferente e o que você botou no papel não funciona. E você só vai descobrir as coisas depois que você botar a cara a tapa. E botar a cara a tapa, você pode botar de duas maneiras. Você pode entrar com tudo, ou você pode entrar devagar. Eu acho melhor entrar sempre devagar. Começar pequenininho. Porque começar pequenininho você nunca quebra, né? Porque você não pode ter o PT no carro, né? Você não pode dar PT no carro. Se der PT, você não joga mais o jogo, né? Então a estratégia nossa sempre foi essa. Eu sou o maior exemplo de todos na empresa. Então eu estimulo as equipes como? Mostrando que eu sou a pessoa que mais erra lá dentro. Se as equipes não estão errando, elas não estão dando o seu melhor. Se as equipes não estão testando caminhos diferentes, elas não estão evoluindo. Então, isso é uma questão cultural, né? Cada empresa tem a sua cultura. Eu tento fortalecer a cultura dando esse exemplo, mostrando a quantidade de coisas que eu erro, e, sem dúvida nenhuma, eu sou a pessoa que mais dou bola fora na empresa, tá? Mas eu dou bola fora rápido. Corrijo rápido, então, hoje eu acho uma coisa, amanhã já não acho mais. Né? E é assim que funciona, né? Porque a gente acha que quem muda de opinião é atrapalhado, né? Não, o que eu digo é que a cada dia que passa você fica mais inteligente, né? Você vai se deparando com novas variáveis, você vai ficando mais inteligente, e aquilo que você achava que era vermelho, hoje é preto. E é preto porque mudou. Obviamente que a decisão, você tem que mudar de opinião com consistência, né? Você não pode simplesmente mudar de opinião porque você quer sem fundamento, né? Mas aí você vai mostrando isso com exemplos, e você vai mostrando que você não sabe o futuro, né? Você não vai inventar o futuro imaginando que ele vai ser assim. Você vai ter que começar a experimentar algumas coisas, de preferência pequenas, eliminar aquelas que não estão dando certo e começar a intensificar aquelas que deram mais certo, né? Aquele exemplo que eu dei do curso, até a gente começar a descobrir, lá em 2002, que o curso funcionava, eu cheguei a fazer visita de porta em porta. Imagina se eu começasse a montar uma equipe que fizesse visita de porta em porta se aquilo não estava funcionando. Ia ser uma catástrofe, né? Ia ser PT. E aí comecei a fazer palestra na XP mesmo, porque era a salinha pequenininha, e aí a gente começou a ver que aquilo estava enchendo, mas não fazia sentido incrementar muito, porque não estava dando dinheiro ainda. E aí, quando a gente viu que o caminho do curso dava certo, opa, esse caminho aqui tem cheiro bom. Funcionou, fez um curso, sobrou R$9.000, vamos fazer o segundo, sobrou mais 9, e aí, já que deu um deu certo, 2 deram certo, agora vamos fazer 50, 200. E aí a gente criou uma estrutura que pudesse suportar aquilo, e aí a gente avançou com intensidade, porque já não estava mais arriscado, já estava claro.
Mas você avançar sem perceber isso antes, passa a ser um jogo muito, muito difícil. Então, acho que, acima de tudo, exemplo, e a gente falou muito sobre humildade, né? É ser humilde e jamais ser arrogante, né? Eu sei que são palavras que se encaixam, mas empresário que é arrogante se estrepa. Se estrepa porque você não sabe o amanhã. Você tem que estar sempre muito aberto, você não pode ser nunca muito convicto de nada, porque as coisas estão sempre mudando. E se você não for que nem o capim, que se molda a cada vento que bate, se você ficar que nem o bambu, quando bate aquela ventania, ele quebra. Então o empresário, é importante que ele seja capim. Ele vai se moldando a cada situação, e é esse exercício diário que vai te fazendo ser uma pessoa melhor, e vai fazendo as pessoas entenderem a cultura, e aí aquilo que você está fazendo, a pessoa do lado começa a fazer, e aí você monta uma empresa fora de série. A respeito de como lidar com o fracasso e ser um empreendedor capim, usando a sua terminologia, fazer um registro aqui do grande Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, que no século XIX foi talvez o maior empreendedor brasileiro, que aprendeu com os erros, faliu completamente, mesmo falido fez questão de pagar todas as suas dívidas pela lei brasileira da época, uma parte delas ele nem teria obrigação de pagar, conseguiu superar, conseguiu voltar a empreender e se tornou, depois de tudo isso, conseguiu ser mais rico do que era antes. Então, Barão de Mauá acho que serve como referência histórica de um grande empreendedor brasileiro. A última pergunta que eu queria colocar aqui para a nossa conversa... De repente era melhor voltar àquela legislação, né? Olha, isso é bom, né? Tem duas coisas do século XIX que eram muito melhores: o Código Comercial e a menor intervenção do governo. Então, dava para votar tranquilo aí. Agora, um ponto interessante, gente, dá para começar a empreender. Se bem que hoje em dia acesso a capital é fácil, né? Hoje, na minha época lá atrás era bem mais difícil acessar capital. Dá para começar pequeno. Assim, empreendedor não tem que começar com aquele business plan gigantesco, não. Pode começar pequeno, é uma salinha, você vai aumentando aos pouquinhos, com menos pressão, começa a ganhar dinheiro, começa a testar algumas coisas. Esse exercício faz bem. E tem tanta oportunidade no país hoje. O que eu vejo de coisas ao meu redor é que eu não me permito abrir outras frentes, né? Eu sou focado nas SP o tempo inteiro, mas o que tem de coisa legal que possa ser feita e que possa começar na salinha pequenininha é uma barbaridade. Então, assim, não... O Brasil é o país do empreendedorismo, Gui, sabe por quê? País do problema. O problema é isso. Empreender é resolver problema. E pode começar pequenininho. Isso Olha, que é mais gostoso. Sobre começar pequenininho, tem um exemplo que eu usei durante muitos anos numa palestra que eu fazia, chamado Capitalismo contra a Pobreza. O grande personagem dessa palestra era seu Valdir, um pipoqueiro de Curitiba, que começou com um carrinho de pipocas e levou, salvo engano, 20 anos para obter uma autorização da Prefeitura de Curitiba para conseguir vender pipoca na Praça Central de Curitiba. Obviamente, ele não esperou 20 anos para poder empreender. Durante esses 20 anos, ele continuou vendendo pipoca, hoje tem um império das pipocas e dá palestra para a Microsoft e tantos outros. Essa história de começar pequeno com um carrinho. Eu acho que foi o André que falou da cabeça americana. Eu queria te perguntar, Michael, e aí a última rodada nossa aqui, como é que para um americano empreender num país como o Brasil, um país muito fechado institucionalmente, um ambiente hostil à economia de mercado, mas que ao mesmo tempo, como o André falou, um país com muitas oportunidades de buscar soluções empreendedoras? Eu acho que o que o André falou tem toda a razão. Assim, empreendedorismo hoje é solucionar problemas. E a gente vê isso ao redor do mundo. As ferramentas estão disponíveis, o cloud computing, o smartphone. O que a gente vê, o que varia ao redor do mundo são os problemas e os desafios na qual você pode aplicar essas plataformas. Mesmo com intervenção do governo em algumas áreas, isso também gera oportunidades. Por exemplo, a gente investiu numa empresa de São Carlos que chama Arquivei. O governo exige que você arquiva por 5 anos todas as notas fiscais emitidas por sua empresa.
E como que você, da onde vêm essas notas fiscais? Você pode puxar do fisco via um API, só que eles só armazenam 3 meses lá. E se você não puxar durante aqueles 3 meses, você fica fora de compliance. E você tem que armazenar por 5 anos. Então, esse empreendedor simplesmente montou um software as a service, que pega o certificado digital junto com a empresa e puxa esses dados. E até aí tudo bem, né? Ajuda na parte de compliance. Mas o que eles entenderam, o que viram, a oportunidade é que, com 9.000 empresas na plataforma, desde Arcos Dourados até pequenas e médias empresas, você consegue ver, através das notas fiscais, todo o supply chain dessas empresas. Com 9.000 empresas, eles conseguem acompanhar entre 8% e 10% do PIB brasileiro em tempo real. Então, já imaginou assim, o valor desses dados? Então, isso é uma coisa que não existiria sem, infelizmente, a regulação e a necessidade de fazer isso. Então, você tem toda a oportunidade, tudo que gera um desafio ou um problema, tem um outro lado também. Cartórios no Brasil é outra coisa. Inacreditável, né? Sim. É um business incrível. Eu queria ter um business desses. Eu queria levar esse business para os Estados Unidos. Não faça isso. Não faça isso, senão daqui a uns 2 décadas vocês vão estar com o mesmo problema que a gente enfrenta hoje. Mas a gente está investindo numa empresa que a gente acredita que vai revolucionar essa área também. Então, desafios geram oportunidades. Vocês estão investindo no Brasil nessa empresa? Eu espero que os cartórios acabem até, porque são uma praga. Stélio, baseado na sua experiência, como ser empreendedor num país em que os índices de liberdade econômica da Heritage Foundation, por exemplo, já há muitos anos o Brasil aparece como um país, em sua maioria, não livre. A gente está atrás do Paraguai há muito tempo. E o Paraguai, enfim, até a minha geração pelo menos, era motivo de piada, né? Embora fosse o polo exportador de tecnologia e de bebidas alcoólicas do Brasil, que era um negócio extraordinário, né? Aliás, uma das experiências que eu não gostaria de ter feito foi criança ir com a minha mãe no Paraguai para fazer compra. Não recomendo. Tá? Mas eu queria saber isso, como é que é empreender num país que, ao mesmo tempo, é tão difícil institucionalmente, tantos obstáculos, tantas intervenções do governo, mas com muitos problemas para serem resolvidos e que são oportunidades. É o que a gente já falou aqui, gera oportunidade, a gente não para olhar muito, né? Alguém me perguntava antes de entrar aqui se o governo atrapalha muito o nosso trabalho. E a gente tenta fazer com que não atrapalhe, né? É claro que a gente precisa, ele falou sobre compliance, né? A gente precisa pagar todos os impostos e a gente precisa preencher todas as declarações, e para isso tem, né, hoje já tem uma turma grande lá dentro, mais tecnologia, a gente usa serviços de terceiros. Isso, enfim, essas obrigações a gente tem que cumprir, mas, ao mesmo tempo, a gente não para olhar muito o governo. Eu falei antes também que a gente, quando começou, a penetração de internet era 3%, no país. A gente não ficou esperando, né, que o governo investisse em tecnologia para lançar a internet. A gente fez, naquele momento, com o que existia. Eu acho que é isso, né? A gente focar no que é possível. Eu gostei muito do que o Guilherme falou sobre as apostas pequenas. A gente também foi uma empresa que nunca apostou tudo, sempre foi aos poucos, mas sem, né, ao máximo evitando o governo. E acho que isso, para nós, nos permitiu crescer abaixo do radar também. Acho que isso também é uma característica nossa, de que a gente não procura estar nos holofotes, e isso permitiu que a empresa se desenvolvesse. Aliás, lembrando mais uma vez do Barão de Mauá, ele teve um mentor que depois se transformou num sócio, um escocês chamado David Carruthers, e o Carruthers, um dos conselhos que ele sempre dizia, não faça negócio com o governo. O Mauá acabou fazendo, e parte do fracasso dele se deu em razão desse negócio com o governo. Eu queria te perguntar, Guilherme, esse setor financeiro é um setor bastante regulado. E aí o governo Vargas tem como tudo no Brasil hoje, a gente ainda tem um Estado varguista. O governo Vargas mudou muitas regras do sistema financeiro, até então era muito mais livre, e o sistema acabou sendo sofrendo muito mais intervenção.
Quando se inicia um negócio como o seu, essas intervenções, de que maneira dificulta iniciar um negócio? O setor financeiro ele é complicado para começar, porque você tem que ter escala, né? Você não consegue montar um banco, montar uma corretora de valores simplesinho, né? Demora, você tem que entrar no Banco Central, demora, você tem que montar um business plan, demora 1, 2 anos até ser aprovado. Então tem burocracias que tornam um processo mais complicado. A gente teve a sorte de ter começado como agente autônomo, né? A gente vendia outra corretora, e aí quando a gente já tinha uma grade bacana de clientes, a gente comprou a corretora em 2007. Então, acabou sendo um pouco mais fácil no caso nosso, porque a gente não teve que começar a carteira de clientes do zero, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a concentração bancária é muito grande no Brasil. Então, tem uma burocracia, sim, mas também tem uma oportunidade muito grande. A única diferença só é que é um jogo que, para você entrar, você tem que botar muita ficha, né? Porque, de novo, você montar uma corretora, montar um banco ou montar algo parecido não é tão trivial. Mas a concentração bancária ainda é brutal no país, são 7 trilhões de liquidez no sistema financeiro brasileiro, e hoje em dia 94% disso ainda dentro dos bancos, né? 25% do EBITDA dos bancos hoje é feito de taxinhas, né? As taxinhas que vocês devem estar sempre muito incomodados com elas, né? Taxinha de TED, taxinha de DOC e assim por diante. Muito. Então esse é assim, tem burocracia, mas também tem prêmio. E esse prêmio hoje, em qualquer segmento do Brasil, a despeito do governo não dar os incentivos adequados, eu entendo que o net é muito positivo, né? Você não vai, né? Se você tem um cenário maravilhoso, é porque as oportunidades não estão mais tão boas. No Brasil, você tem um cenário, assim, eu não diria que ele é horroroso, mas ele não é o mais adequado. Em compensação, a gente tem enormes oportunidades, e quem tem vontade, quem acredita no seu sonho, tenho certeza que se tiver resiliência, tiver foco e tiver vontade de coração mesmo a longo prazo, chega lá. Essa concentração que você mencionou, Guilherme, ela é um resultado direto do tipo de legislação que nós temos e todos os obstáculos a esse ambiente. Até a chegada de Vargas, havia muita concorrência bancária no Brasil. A minha cidade, enfim, Cachoeira de Itapemirim, que é relevante. Aliás, um alô para o pessoal do Espírito Santo aí, e eles certamente vão dizer que eu sempre arrumo uma oportunidade de falar da minha cidade, Cachoeira de Itapemirim, o que é verdade. Mas Cachoeiro, até o início do século XX, tinham 9 agências bancárias numa cidade de 50 mil habitantes, que concorriam. Quer dizer, havia muita concorrência, porque havia menos regras, menos intervenção do governo. André, eu queria terminar com você perguntando, no fundo fazendo a mesma pergunta, e acrescentando o seguinte: como é que você busca soluções num ambiente como esse? Qual é o seu olhar diante desse ambiente institucional hostil à economia de mercado, mas ao mesmo tempo com tantas oportunidades, como você mesmo já havia dito? André, você me permite acrescentar um ponto? Eu acredito que os grandes oligopólios e monopólios do Brasil, eles são mais derivadas da política macroeconômica do Brasil dos últimos tantos anos aí, quando a gente tem o nosso juros médios desde o Plano Real, desde 94, é 13,5% ao ano. Quem é o maluco que vai querer empreender se o custo de oportunidade é esse? Você tem um cenário que é melhor você deixar o dinheiro aplicado no banco, né? Então, enquanto o governo não ajustar as suas contas públicas, que é o que está acontecendo agora, e os juros estão baixando, você não tem um incentivo ao empreendedorismo. Você até pode ter burocracia. A burocracia, se o empreendedor tem um incentivo, ele vai lá e derrota a burocracia. Mas se você não tem um incentivo financeiro, que é tomar risco, né? Você não vai tirar o teu dinheiro e botar em alguma coisa se você sabe que você tem ganho real de 6%, 7% ao ano. Então, eu acho que o Brasil acabou virando o Brasil de hoje
porque a gente sempre teve um país que não teve as suas contas públicas ajustadas. E é por isso que, acima de tudo, é importante que a gente consiga defender cada vez mais um Estado saudável, um Estado leve, onde o governo foque em coisas básicas, porque com isso ele tem menos despesa, ele se mete em coisa que ele se mete menos em coisa que ele não sabe fazer, e com isso os juros ficam baixos, e com os juros baixos a competição acontece. A competição acontece, surge mais banco, surge mais varejista, surge mais tudo, e aí os preços abaixam. E aí a gente acaba tendo uma nação mais próspera. Então, desculpa interromper, mas é importante. É rigorosamente isso. Quer dizer, acho que uma parte do fenômeno de empreendedorismo que está acontecendo no Brasil está ligado à taxa de juros. Está ligado ao fato de que, com juros a 5% ao ano, né, as pessoas começam a querer tomar risco. Né? Os brasileiros mesmo, nos Estados Unidos, você vai num restaurante, tem um médico recebendo um pitch, né, de um cara querendo montar um negócio para pegar a reservinha da poupança do cara. Né, por quê? Porque a aplicação financeira lá não é tão gorda como sempre foi no Brasil. Né? Então, acho que isso explica uma parte da coisa, né? Acho que cada vez mais o país estável em taxas de juros mais aceitáveis, isso vai empurrar o empreendedorismo, isso vai fazer crescer a vontade de investir tomando algum risco, né? Investir em ideias que vão ser transformadoras e, naturalmente, aqueles que forem mais talentosos como investidores vão ter resultados fenomenais, como você vê em outros países desenvolvidos. Né? Bom, no nosso caso, né, no setor financeiro, que sempre foi realmente muito concentrado, verticalizado, ele é um pedacinho de Brasil da antiga, né? Um monte de oligopólio, né, com várias proteções, várias reservas de mercado, onde é difícil realmente novos empreendedores entrarem para ter uma competição efetiva e fazer a competição efetiva gerar benefícios para a sociedade. Acho que o que a sociedade tem que defender, e que nós aqui também como empreendedores defendemos, é a livre competição. Todos nós aqui nascemos em ambientes de competição absolutamente livres. Né? Provavelmente nós talvez empurramos aí o setor financeiro para que ele pudesse se abrir para a competição acontecer, né? E a gente, como talvez alguns de nós, fintech, ou sei lá como é que queiram chamar, são, na verdade, empresas que usam da tecnologia para prover serviços financeiros, isso é o que chamam de fintech, mas provocar o sistema financeiro para que ele seja menos concentrado. E o Banco Central vem há algum tempo fazendo um trabalho muito bem feito. Tá? Assim, acho que há algum tempo ele permitiu que se fechasse, né, se concentrasse, e aí se criasse fosse criado um ambiente onde você tem uma concentração de riqueza muito grande por meio de reservas de mercado, com tarifinhas do jeito que eu acho, e acho que provavelmente todos os panelistas aqui também acham horrível, que é taxinha escondida, né, que é a não transparência. Acho que as empresas novas agora, ela por si só, esse mecanismo de ser transparente já passou a ser uma virtude. Para a gente acho que é natural, mas acho que na sociedade de hoje é uma virtude ser transparente. Né? Então, taxinha escondida eu acho que está começando a não ter mais espaço. Né? E acho que o Banco Central fez um trabalho brilhante, vem fazendo um trabalho brilhante, realmente digno de elogio na abertura de mercado para as fintechs, para que essas novas empresas tenham uma regulação adequada, né, para que elas tenham a supervisão, que acho que é importante, porque você também não quer um monte de aventuras no serviço financeiro, né? Você não quer que os consumidores estejam totalmente expostos a empreendedores aventureiros. Então, com responsabilidade, né, empresas novas entrando no setor financeiro e, numa outra dimensão, criando produtos e serviços que são mais baratos, mais eficientes para os consumidores finais. Né? No nosso caso do Stone, uma empresa totalmente também regulada, criando produtos e serviços melhores para comerciantes lojistas que vão repassar esse benefício para os seus consumidores. Né? Eu acho que isso aí vai ser uma transformação que ainda vai levar 5 a 10 anos, que vai
revolucionar o sistema financeiro brasileiro. Nós estamos no começo de uma grande transformação no sistema financeiro brasileiro. Isso é só o começo. Olha, indo então para o encerramento aqui da nossa conversa, eu queria agradecer imensamente o Michael, o André, Stélio, o Guilherme, e a mensagem final que eu acho que vocês passaram para cada um de vocês que esteve aqui é o seguinte: há dificuldades, há incertezas, há fracassos, mas há oportunidades enormes e vontade de trabalhar. Então a mensagem final: vamos trabalhar, parar de reclamar e lutar para que o governo não atrapalhe. Muitíssimo obrigado. Prazer conhecê-lo. Prazer. Obrigado. Bom, valeu Bruno, valeu todo mundo aqui, a nossa enciclopédia de cachoeiro, é isso, Bruno? Todos os dias ao vivo com a gente lá na Jovem Pan. Valeu, obrigado. Às 7h30 da manhã no Jornal da Manhã, mas o Jornal da Manhã começa mais cedo, viu? Às 6 horas a gente está junto lá. Quem quiser nos assistir e nos ouvir, claro, pelo rádio.